E agora, hoje, a nossa conversa vai ser muito interessante. Saúde integral. O que é saúde integral? Humanização e espiritualidade no cuidado clínico. O que é humanização e espiritualidade no cuidado das pessoas, no cuidado da saúde das pessoas? Nós vamos conversar com o biomédico e empresário Vitor Hugo Fross Boni. Bem-vindo, Vitor Hugo. Muito obrigado, padre. Podemos conversar então com os nossos ouvintes, né? Isso. Me diz o seguinte, você buscou biomedicina. O que é mesmo essa biomedicina? Nós já tivemos um colega teu que veio aqui, que falou muito bem sobre aquilo que ele faz, mas para lembrar as pessoas também, o que é essa biomedicina? Então, a biomedicina, nós brincamos que a biomedicina é um polvo dentro da área da saúde, porque ela atua em diversas frentes, diversas habilitações. Atualmente estamos com 38 habilitações, né? Então, vamos desde o nosso carro-chefe, que é análises clínicas, onde o biomédico vai ficar atrás da bancada, vai olhar os exames de laboratório, o exame de sangue, de urina, de fezes. Ele vai fazer essa análise química e vai laudar para o médico poder, então, dar um acompanhamento, avaliar como que o paciente está. Assim como nós temos outras habilitações que trabalham desde a parte de cirurgia cardíaca, acupuntura, parte de terapias integrativas, assim como eu atuo dentro da gestão em saúde, né, de saúde pública. Essa questão da busca da saúde sua veio de quem? De cuidado com a saúde? Olha, ela vem de muito pequeno. A minha família, ela comenta, principalmente minha avó, que quando eu era menor eu dizia que eu queria encontrar a cura do câncer. Eu lembro disso quando eu era pequenininho, eu dizia que eu ia encontrar a cura do câncer e que eu ia ser cardiologista. Então, desde muito pequeno eu queria atuar na área da saúde para descobrir curas, descobrir, né, ajudar de alguma forma. Por que será que isso te vinha? Porque tu via alguma coisa? O que te aconteceu que tu via isso aí? Eu quero curar o câncer. Tu via alguém sofrendo? Viu alguém sofrendo? Bom, quando a gente está pequeno, tem algumas coisas que tocam no nosso emocional, né? Então eu me lembro que estava numa grande crescente, eu nasci em 91, né? Mas tinha uma grande crescente sobre a questão do câncer. Em meados de 98, 97, mais ou menos, assim, era bem pequeno. E eu me lembro que as pessoas, elas comentavam, queriam descobrir de onde vinha o câncer, do que acontecia, e aquele sofrimento e aquela busca do porquê que acontecia. Então eu queria ajudar a descobrir o porquê. Eu queria tentar, de uma forma, tirar com a mão, né, tentar ajudar a tirar com a mão aquele sofrimento. E hoje você conseguiu quanto em parte isso? Porque a biomedicina, e aqui nessa perspectiva também da humanização, da visão integral. Sim. Aqui nós falamos de saúde integral. Saúde integral é o quê? Saúde integral não é só saúde do corpo, é saúde... Então, a saúde integral, a gente não olha o paciente somente como doença, a gente olha como um todo. A gente avalia o paciente, os hábitos de saúde, como que ele se relaciona com o ambiente afora de onde ele está, a parte de alimentação, família, tudo, é o todo. O que ele tem também que motiva ele a buscar, a acordar todo dia. Então a saúde integral é isso, é enxergar o paciente como um todo, que ele se correlaciona com a vida dele através, enfim, de tudo que ele vai aprendendo durante a vida, né? E ele vai, dependendo de formas que a vida vai se apresentar para ele, às vezes com questões estressoras, como que ele vai se correlacionar? Né? E na saúde integral, vendo o paciente como um todo, né, a gente começa a auxiliar o paciente, então, a que ele consiga ser mais gentil consigo mesmo também. Quando ele diz isso, saúde como um todo, significa o seguinte: você vai lá com dor
num braço, ou você tem dor no estômago, ele não é objetivo de só ver o que está no estômago, é olhar o todo da pessoa. A pessoa está com câncer, não é só o câncer, é o todo da pessoa. O que fez com que a pessoa chegasse a isso? Hoje, na verdade, eu já conversei também com outros médicos, eu acho que a medicina mesmo já está menos técnica e ela está olhando o todo, Isso. né? Hoje está diferente porque uma vez o médico sabia de uma coisa, ele sabia tudo de ortopedia, sabia tudo da cabeça, sabia tudo do coração e o resto de nada. E hoje não vale ser assim, né? Exatamente. Dentro disso, a gente tem essa construção da espiritualidade na prática clínica, que há uma crescente muito enorme, até porque até pouco tempo atrás existia aquele dogma entre espiritualidade e religião e ciência, né? Só que a espiritualidade, ela faz parte da ciência, assim como a religião faz parte da ciência, né? E através disso vieram diversos estudos sobre a questão do florescimento humano, que é o flourishing, que a gente chama, que é justamente onde a gente encontra e traz a questão da espiritualidade e o sagrado do paciente. O que seria o sagrado? É o que motiva ele a levantar todos os dias. O sagrado pode ser uma árvore, pode ser um filho, uma mãe, pode ser o trabalho. Pode ser, Exato. Então, o que motiva o paciente? O que motiva a pessoa? O que me motiva? O que motiva você, né, o senhor, padre, a levantar todos os dias, a ir em busca dos seus sonhos, a ir em busca dos seus objetivos e até, às vezes, né, lutar contra aquela doença, contra aquele problema, os diversos problemas que a gente tem durante a vida. Uhum. Porque se a gente não tem esse florescimento, se a gente não tem essa espiritualidade, se a gente não tem esse sagrado, é como se a gente não tivesse um objetivo de vida. Uhum. Então, hoje se entende muito mais que a gente não deve enxergar mais o paciente como só doença. A gente tem que avaliar ele como um todo. Então, até pouco tempo atrás, a medicina que a gente chamava aqui no Ocidente era medicina curativa e no Oriente era medicina preventiva. Então, hoje o mundo está tendo uma grande transformação justamente nessa linha da medicina preventiva. Então, que a gente consiga não trabalhar só com o médico, mas com o fisioterapeuta, com o acupunturista, mas com os diversos profissionais e atores dentro da saúde e também para ver o paciente de novo como um todo, né? Como ele se correlaciona e para que ele seja, novamente, gentil consigo mesmo diante das adversidades que acontecem no dia a dia. E uma coisa interessante que você tem também é diretor da ONG Médicos do Mundo. Por que esse nome do mundo? Ele é do mundo mesmo, essa ONG aqui? Como é que é? Então, essa ONG, ela iniciou com o Dr. Mário, em São Paulo. Ele foi viajar para os Estados Unidos e conheceu o trabalho do Medicina de Rua e voltou para o Brasil, ali mais ou menos em meados de 2015, 2016. E ele é um neurologista, o Mário Guimarães, e ele começou a fazer atendimentos às pessoas de rua, sozinho. Depois começou a levar alguns alunos e começou a virar um grande movimento, né? E como começou a ter muitos profissionais e começaram a ter isso em diversos estados também. Hoje a ONG ela tem um CNPJ, né? Ela é formalizada desde 2017. Então ela é do mundo justamente naquela linha do cuidado geral, que seria... Porque as pessoas elas são do mundo, né? O indivíduo que a gente vai atender, o indivíduo que está ali recebendo aquele atendimento, muitas vezes não é daquele local. Né? Ele é de outro local, às vezes de uma outra cidade, às vezes de um outro estado, só que a gente começa a fazer então aquela ligação do atendimento com ele, que às vezes ele vai, de alguma forma, às vezes esses pacientes eles vão acabar voltando a ter contato com a família, então tu vai tendo essa ligação, né? Essa teia começa a voltar
ela começa a ter essa ligação entre as famílias, entre as pessoas. Então, por isso o mundo, porque a gente acaba trazendo esse atendimento humanizado, porque a Médicos do Mundo, ela faz um trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente moradores de rua. Tá, e esse trabalho é gratuito? É um trabalho voluntário? Os Isso. médicos sentem que podem ajudar e vão encontrar pacientes na rua? Como Exatamente, é que é? É exatamente. isso aí? Somos, nós brincamos que somos um bando de doidos do bem, É. onde fazemos o trabalho voluntário. Então nós temos médicos, fisioterapeutas, quiropraxistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontologistas, biomédicos, biólogos, assistentes sociais, psiquiatras. Quantos tem? Quantos tem hoje, assim, que ajudam? Porque eu pergunto isso porque quando a gente fala de evangelho, de boa notícia, de saúde, Jesus era uma pessoa que se preocupava com a saúde das pessoas. Eu tenho um livro grosso assim, um capítulo é só, Jesus se preocupa com a saúde das pessoas. Aquilo que vocês fazem, eu acho que é muito evangélico, mesmo que a pessoa não acredite, mesmo que a pessoa, mas ela está fazendo um bem enorme. Como é que é? Primeiro, nós somos mais de 10 mil voluntários, porque hoje a gente tem, na Médicos do Mundo, eu faço parte da diretoria nacional e hoje nós estamos com mais de 11 filiais. Então a gente tem filiais na África também, 2 filiais na África e no Brasil em diversos estados. Né? No Rio Grande do Sul nós temos em Porto Alegre, Caxias do Sul, nós temos em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, então tem diversos locais do Brasil. E o que é interessante até dessa conversa que a gente tem da questão do florescimento, né, da humanização em saúde, é porque a gente faz esse trabalho justamente visando a redução de danos, né, do paciente, mas muitas vezes dando aquela atenção humanizada para aquele paciente, para aquela pessoa que muitas vezes ela é invisível para a sociedade. Sim, ninguém vê, tá lá sozinho, tá abandonado e vocês... Exato. Tanto que muitos comentam que eles não gostam de ir no sistema de saúde, na UBS, no posto de saúde, porque eles acham que eles estão atrapalhando. Porque não se sentem dignos mais. Só que muitas vezes o que a gente traz para eles é que se eles não têm esse acompanhamento de como que está a saúde deles, acaba piorando tanto a saúde para eles, como muitas vezes eles acabam agravando, né, o quadro clínico deles e acabam sendo hospitalizados. E esse trabalho, ele é muito interessante. Vou trazer um relato, né, em Porto Alegre, de um atendimento que a gente fez, mas de um paciente. Isso foi em 2023. Ele ficou todo ano, ele trazia algum morador junto, algum amigo dele. E ele não entrava no nosso fluxo de atendimento, mas porque a gente faz atendimento uma vez por mês. Né? Então ele vinha e trazia esse amigo, sempre um amigo diferente. Até que chegou na última ação do ano, de 2023, que foi a ação do Natal. Quando a gente viu, ele entrou no fluxo de atendimento. A gente, olha, interessante. Ele fez todo o atendimento, fez os exames, fez tudo gratuito. Aí ele entregou uma carta pra gente, onde na carta estava escrito o quanto a gente tinha ajudado os amigos dele e ele tinha notado o quanto ele precisava da ajuda também e ser olhado. Então, eu ia perguntar isso. Esse pessoal aí, 10 mil pessoas, entre médicos, psicólogos e assim por diante, um fim de semana por mês, ajudam as pessoas. Isso. E você também falou da espiritualidade, porque isso me interessa. Vocês sabem que a espiritualidade é algo muito importante para a pessoa estar inteira, para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa ser mais saudável, para desconstruir pensamentos negativos, de medo, de ansiedade, assim por diante. Como é que entra a espiritualidade nesse sentido no trabalho de vocês? Ela entra justamente nessa parte da pessoa, ela se vê que ela é alguém. Sim. Que ela faz parte de algo maior. E que se ela está ali, é por algum motivo, em algum momento, a espiritualidade, o sagrado se perdeu. Né? Se perdeu porque ela não encontrou mais o motivo dela continuar, né, no meio da sociedade, no meio, né,
dessa correria para os nossos objetivos e construir família, né? Disso que a gente tem na nossa vida mundana, né? Aham. Então, quando a gente começa a atender os pacientes, a gente começa a trazer esse olhar mais humanizado, começa a mostrar para eles que eles têm... Porque muitos tinham sonhos, têm sonhos ainda. A gente tem pacientes que falam mais de 3 línguas. Aham. São moradores de rua. E se perderam, estão na rua. E se perderam, exato. E no momento que a gente consegue despertar, porque em nenhum momento a gente diz que eles têm que sair da rua. Nenhum momento. A gente só faz o trabalho, né, redução de danos, faz atendimento em saúde, mas sempre com aquele toque humanizado. Humano, e que de afeto. Exato. E que ele consiga enxergar que ele não é um problema para a sociedade. Muitas vezes ele é a solução. Aham. Então, quando ele começa a ter esse olhar e ele começa a encontrar, então, os motivos dele, aquilo que floresce dentro dele para ele estar vivo todos os dias, para ele acordar, para ele levantar, para ele se alimentar, começa a fortalecer aquilo, começa a auxiliar na questão psicológica, na questão mental, e assim eles começam a buscar mais ajuda. A gente tem um dos pacientes, né, trazendo um outro relato, um paciente novo, ele tinha 20 anos, agora deve estar com uns 23, 24, que ele estava morando na rua, e ele começou a fazer os atendimentos com a gente, e ficou uns 2, 3 meses sem aparecer, até que ele apareceu, todo arrumado, bonitinho, engomadinho, e ele veio agradecer pelos atendimentos, porque a gente conseguiu encaminhar ele para um serviço de atendimento psicossocial, e ele tinha saído da rua, ele estava indo fazer uma entrevista de emprego. E ele foi com a mãe dele, para a mãe dele nos agradecer junto sobre esse atendimento. Uhum. Então ele começou a ver justamente o propósito da vida. O propósito dele da vida. O motivo dele buscar, dele se levantar, dele ou construir uma família, ou enfim, que ele fosse atrás daqueles sonhos que ele já teve um dia. Que ele voltasse a buscar, porque a gente sabe que a vida não é fácil. Uhum. Né? Tem diversos obstáculos pela frente. Mas não é por causa dos obstáculos que a gente vai parar. Né? A gente tem motivos para seguir, para a gente buscar, para a gente seguir aquilo que a gente quer. Uhum. Essa questão, eu queria que tu também falasse do sentido da vida que é para esses agentes de saúde, né? Sim. Porque provavelmente ali também encontro muito sentido. Olha, eu estou fazendo com que a minha vida vale a pena fazendo isso, fazendo esse voluntariado. Sabe que essa questão do voluntariado, justamente essa... Bom, eu fui entrar para a ONG para ficar 3 meses. Eu estou indo para o 4º ano. Uhum. Era para ser só um voluntário, hoje eu faço parte da gestão. Da gestão. E é interessante que ali a gente não trabalha por ego, nem por... o que nos move é justamente ajudar aquelas pessoas. É justamente enxergar aquele ser humano, assim como nós somos seres humanos, eles também são. De alguma forma, um olhar diferente, às vezes um abraço, um carinho, a gente vai acabar, né, ajudando a pessoa, mas ajuda muito a gente, muito. Porque também nos traz esse motivo de continuar em frente, de buscar essa assistência à saúde, a auxiliar e nos trazer mais ainda o porquê que nós somos profissionais de saúde e o porquê que a gente faz esse trabalho, para que a gente consiga melhorar não só o ambiente que a gente está ali daquele paciente, mas quando a gente vai dentro do nosso consultório, quando eu vou atender clínicas, secretarias de saúde, justamente para a gente conseguir trabalhar essa humanização em saúde, que a gente consiga levar essa saúde para o máximo de pessoas que a gente consiga levar. Então ele para nós traz um florescimento muito forte. Também. Né? Aqui, agora saindo um pouco dessa área, porque eu queria que você dissesse uma palavrinha, já que você é biomédico, sobre a saúde integral. Quem está em casa precisa observar o que para ser mais saudável? Porque a gente muitas vezes tem que dizer, redizer, repetir, para que as pessoas te dão conta que você é o construtor da tua vida, que não adianta viver como você quer, depois fazer uma prece para Deus, dizendo, Senhor, me cura, porque eu nunca me cuidei. Me cuidei do meu jeito, mas sem conhecimento, e agora estou aqui doente e Senhor me cura. Essa
espiritualidade mágica eu nunca preguei. E não funciona. E já há tempo que não funciona. Então, por isso, uma palavra nesse sentido, da saúde integral. Sabe que dentro da espiritualidade a gente fala do mindfulness, né? A gente encontrar o nosso self, encontrar o nosso eu. E não adianta a gente tomar o remédio, ir na igreja, no templo, onde for, se a gente não conseguir enxergar a gente, né? A gente não conseguir enxergar eu, Vitor, né? Conseguir encontrar, então, questões que nos trazem gatilhos muitas vezes. Então, no mindfulness a gente fala muito da questão, às vezes, da meditação. Então, primeiro a gente precisa se encontrar. Aquele minuto de silêncio, que a gente sabe que muitas vezes é difícil, porque a nossa mente está com muito barulho. Nós temos o celular, a internet, a mídia, e é muito barulho. É muita coisa, é muita informação. Então, primeiro, a gente conseguir se conectar com a gente mesmo. Botar os pés no chão, respirar fundo, prestar atenção na respiração e prestar atenção, então, como se o corpo, o ar, estivesse entrando e a gente conseguisse enxergar o ar passando por todos os nossos membros, por todo o nosso corpo e encontrando essa conexão com a gente mesmo. Porque quando a gente consegue encontrar a conexão com a gente mesmo, a gente vai começar a encontrar e entender mais, parece que abre mais o campo de visão, né, daquilo que nos faz mal, para a gente tentar não apertar de novo naquele botão e apertar de novo e a gente se machucar de novo e se machucar de novo e machucar de novo. Para a gente ser mais gentil com a gente mesmo e entender que nada é milagre. Uhum. O milagre é o quê? A gente primeiro sentir a gente, sentir o eu interior, conversar com a gente mesmo. E com isso a gente ser gentil, porque eu posso estar em situações que vão me trazer ansiedade. E aí começa aquele calor, começa aquela dor na cabeça. Peraí, eu já conheço esse sentimento. O que eu posso fazer para isso? Será que eu vou tomar uma água? Para não deixar tomar conta. E aos poucos a gente vai começando a notar os sinais muito mais leves e a gente vai começando então a entender a nossa integralidade, a como que a gente reage com as diferentes situações que acontecem no nosso dia a dia. De novo, nada é uma construção diária. É um processo, não é uma vez só que você vai fazer esse silêncio e sentir a você mesmo, é diariamente. Ter um momento onde você se sente, opa, eu estou aqui, agora estou sentindo o meu corpo. Exato. Eu estou nesse lugar, não estou com o pensamento lá não sei aonde, eu estou aqui, estou me sentindo, como é que eu me percebo, se eu estou me cuidando, se estou tendo compaixão comigo mesmo. Até eu comprei um livro de uma doutora que fala sobre a autocompaixão. Isso. A autocompaixão, que é essa gentileza consigo mesmo, esse cuidado, eu preciso me amar antes de tudo. Então é um pouco nessa linha? Isso, é justamente nessa linha. Inclusive, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é quando eu vou tomar banho. Quando a gente começa a se lavar, né, com sabonete, mas começar a passar a mão na gente e sentir onde que a gente precisa. Às vezes se dá um abraço mesmo, se sentir mesmo. Porque como que a gente vai melhorar a saúde, melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa interação com as pessoas, se a gente não consegue se reconhecer e a gente não consegue ser gentil com a gente mesmo, se enxergar? E até no banho, eu vou falar a minha experiência, de vez em quando está com o pensamento carregado, então a água, conforme a água vai descendo, você vai deixando com que os pensamentos negativos saiam. Isso também ajuda, mas é tudo coisa que tem que fazer, porque se tu não faz nunca, não melhora nunca. Exatamente, vai ser uma vez, porque a gente não vai fortalecendo aquilo. Né? Eu gosto muito de meditar, então no período que eu fico sem meditar, eu fico com um pavio curto, fico mais estressado. No momento que eu consigo trabalhar, me escutar, né? Fazer a meditação, os diferentes tipos que a gente tem hoje em dia, né? Eu consigo trabalhar no meu dia a dia com os diferentes obstáculos que a gente tem no dia a dia, mas de trabalhar de uma forma mais gentil. Uhum. Bom, eu conversei com o Vitor Hugo Frosboni, que é biomédico, empresário. Você
espero que toda essa conversa aqui abra dentro de você intuições. Muito obrigado, Vitor Hugo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe toda essa ONG Médicos do Mundo pelo bem que vocês fazem e que você possa continuar ajudando as pessoas. Muito obrigado. Agradeço o espaço e, por favor, façam o florescimento de vocês. Obrigado.